estudando o tema, estudando a Bíblia, eu descobri que Jesus, ele usa o grande, usa o pequeno, usa o velho, usa o moço, porque ele é Deus e ele faz da forma que ele quer. Aí tem gente que diz assim, criança não entende. Claro que entende. Irmãs, são mais inteligentes que nós. São atentos, a cabeça é boa. Aí, olha, como é que uma criança faz o id, irmã Gleivane? Falando. Falando do quê, irmã Gleivane? Do que ele aprende em casa. Do que ele aprende na igreja, na escola dominical. Eu estava aqui estudando na Bíblia, aí olha, Deus, ele decide e ele não comissionou essa missão apenas um grupo. Só os varões vão pregar, só as mulheres vão pregar. Não, isso inclui dentro da Bíblia, inclui toda a igreja, do menor ao maior. A palavra de Deus fala, eu vou falar de 3 classes de pessoas usadas por Deus para levar a sua palavra. Primeiro, eu vou falar de uma mulher bem velhinha, 84 anos. Quantos anos ela tinha? Tipo uma vovozinha. A palavra de Deus diz lá em Lucas que Ana era filha de Fanuel, tinha 84 anos, bem velhinha, e estava todos os dias na casa do Senhor, servindo a Ele, orando, jejuando e falando para todos sobre aquele Jesus. Então, ele usa do mais velho ao mais novo. A Bíblia fala também de uma menina. Olha só, usa a vovozinha e usa também as crianças. Lá em 2 Reis, capítulo 5, fala assim, que houve uma guerra. Vocês já ouviram falar de guerra? A guerra, crianças, é algo muito triste que acontece por causa do homem e por causa do pecado. Aí a Bíblia disse que houve uma guerra. Vocês estão vendo aqui, Esther? Houve uma guerra, Esther. E na guerra, Esther, as crianças sofriam muito. Elas eram separadas de seus pais. Aí a Bíblia diz que a Síria veio contra Israel e levou cativo uma menina, uma criança. Isso numa guerra, simplesmente eles arrancam. A guerra é muito triste. Aí ele levou aquela criança lá para a terra dele, como escrava. E essa criança ficou sendo escrava na casa de Naamã. Naamã era um capitão do exército, muito valente, muito respeitado. E eu estudando sobre a vida dessa menina, eu tiro muitas lições para a minha vida. Primeira lição, essa menina tinha uma mãe de fé que ensinava a lei e a palavra de Deus. Essa menina era atenciosa aos acontecimentos do seu redor. Por quê, irmã Gleivane? Porque ela viveu em um contexto, em um momento de muitos e grandes milagres. Essa menina vive no período do profeta Eliseu. E Eliseu, meu Deus, se você vai ver Eliseu. Tia Gleivane, eu não conheço sobre Eliseu. Pois vá ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Aí essa menina atenta, ligada. Eu aprendo que essa menina era muito atenciosa.
educada, temente a Deus, e eu tenho certeza que ela tinha pais, pai e mãe, que conduziam aquela criança dentro da lei. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz: ensina o menino o caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não vai esquecer desse caminho. Ele não vai se desviar dele. Sabe o que acontece? A criança é levada cativa. E quando ela chega lá, o seu patrão, o seu senhor, como ela mesma o trata, de o seu senhor, ele era leproso. Lá fora, ele era um grande capitão, um homem forte. Como é que uma criança leva o ID do Senhor? Como é que uma criança prega o evangelho do Senhor? Falando do que ela aprende, do que ela vive. Criança, eu conheço uma criança que com 7 anos ele leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Porque o pai, ele via o pai, aí ele perguntou: pai, eu consigo? Ele disse: consegue. Em quanto tempo, pai? Ele disse: se você ler 3,5 capítulos por dia, você lê ela todinha em um ano. Aí ele disse: então eu consigo, 3,5 capítulos é pouco e eu consigo. Em um ano ele leu a Bíblia todinha com 7 anos de idade. No segundo ano ele disse: pai, eu quero ler novamente. Mas agora eu vou ler em 6 meses. Porque se eu leio 3,5 capítulos por dia, se eu ler 7 capítulos, eu vou conseguir em 6 meses. Aí diz: a criança não sabe, dá um celular para ele, dá. Não sabe ler, não, nem escrever, mas ele vai no microfone e pede o que quer. E vem tudo. Aí para a Bíblia, para a palavra, aí você, mas é tão pequeno. Fui para uma reunião quando o meu era bem pequeno, meu mais velho. Aí eu tinha tanta pena de acordar de manhã para levar para a escola. Porque era pequeno, porque era o primeiro, porque era mimado. E era tão frio nessa Guaraciaba, gente. Hoje o sol já nasce mais quente, mas era muito frio. E na reunião o professor falou: não tenha pena não, você está criando homem. Você está formando uma moça para você inserir na sociedade. Diga: levante, vamos para a escola, vamos aprender. E aquilo tirou aquela peninha que eu tinha. Quando se trata de secular, de escola, de lá fora. E quando se trata da palavra de Deus? Vamos ler a Bíblia. Não é colocar terror na criança, mas criar um ambiente. Contar uma história para ela. Essa criança vai guardar. E quando ela sair do território, do conforto, do ninho, porque eles crescem. E o ninho fica pequeno. E eles vão ter que voar. Aí quando essa criança sai da cobertura dos pais, o que acontece lá fora? Olha, a menina saiu, foi levada cativa. Quando ela chega naquela casa, cheia da palavra de Deus. Aquela menina estava em terra estranha, na casa de estranho, e ela sabia muito bem quem era o Deus que ela servia. Aí ela chega e aquele homem, general de guerra, armado, todo cheio de armaduras, mas ele tinha uma fraqueza. Ele tinha uma doença que detonava com ele. Lá fora ele era o capitão, o chefe. Mas quando ele tirava as armaduras dele, ele estava ferido. Ele estava leproso. E a menina educada e atenta percebeu. Quando ele tirou as suas armaduras de guerra, ela viu.
E quando ela viu aquilo, ela lembrou de quê, irmã Gleivane? Do que ela aprendeu lá em Israel. O que ela aprendeu em Israel? Que Israel tem um Deus que vence guerra, abre o mar, derruba muro, cura lepra, levanta o caído, ressuscita o morto, aleluia. Aí ela viu, quando ele tirou aquela armadura de guerra, ela percebeu. E ele estava ferido. A sua pele estava se desmanchando. E eu acredito que o aspecto do rosto dele era de dor, porque não tem como tirar a roupa de cima de uma pele machucada. Aí a criança educada e atenta faz o quê? Não chega nele, mas chega na esposa dele. Aí sabe o que ela diz? Ah, se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem um santo homem de Deus. Se ele fosse lá, ele seria curado da sua lepra. Sabe como é que faz o ID? Falando do que aprende dentro da palavra. A palavra de Deus, ela é semente. Ela tem um endereço. Ela é viva. Deixa a palavra lá que Deus, ele se responsabiliza. Às vezes nós queremos fazer, agir, mudar, transformar de nós mesmos. Não acontece nada. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Não precisou nem falar. Aí a menina chega na sua senhora e fala: olha o ID, olha como é que eu prego o evangelho. Eu estou falando muito alto? É que eu sou empolgada mesmo. Aí sabe como é que eu prego o evangelho? Falando. Aí ela chega e diz: ah, se ele soubesse que lá em Israel tem um santo, tem um homem de Deus. Oh, mas se ele fosse lá, ele ia ser curado daquela lepra. Aí, sabe como é que faz evangelho? Falando. Aí ela fala para o outro. A menina aprendeu, guardou e vive. Aprender é uma coisa, guardar é outra e viver é outra. Se você aprender e não viver, se você aprender e jogou lá, não vai acontecer muita coisa. Mas quando você aprende na igreja, você vive na casa, você vive na escola e você leva para onde você for. E o que eu acho mais lindo é que quando você aprende, mesmo sendo criança, não tem quem tome, não tem quem tire, não tem quem leve, é seu, foi guardado.